Meu nome é Monique Sochachevsky-Gold, nome complicado. Eu sou historiadora e internacionalista. E no doutorado, estudando história otomana na Turquia, acabei me deparando com a questão curda, né? Uma questão que perpassa o país como um todo, né? Teve problemas muito sérios de terrorismo, uma questão não resolvida na região. A questão curda é muito interessante. Quem mora no Oriente Médio, quem circula sobretudo, né, pela Turquia, Síria, Irã, Iraque, que é a região onde esse povo está dividido, a coisa é muito presente. Mas na mídia internacional não se dava tanta atenção. Finalmente, nos últimos tempos, enfim, a mídia vem dando atenção, seja por conta da reação que os curdos estão demonstrando frente ao Estado Islâmico, seja por conta da própria guerra civil na Síria, em que parte, né, do norte da Síria está sendo tomada pelos curdos, quase que organizando já um proto-estado, a região de Rojava. Então, finalmente, se deu atenção para esse povo. São cerca de 30 milhões de pessoas, né? É o quarto grupo étnico do Oriente Médio. Tem os árabes, os persas, os turcos e, né, os curdos. E eles estão realmente, como eu falei, divididos nesses quatro países. E em cada país eles têm uma história de resistência. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio foi dividido pelas potências europeias, né, aqueles desenhos que em grande parte se mantêm até hoje. Criaram-se estados né, artificiais, complicados, mas não nasceu o Estado curdo. E desde então, desde a década de 20, sobretudo, né, existe uma história de resistência, uma história de demanda, tanto por um Estado nacional ou por questões específicas de liberdade cultural na região como um todo. E aí teve um caso muito específico, que é o caso de Kobani, né? Enfim, Kobani é uma cidade curda que demonstrou muita resistência ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico, né, dominou Kobani por um tempo. Muitos curdos quiseram, enfim, precisaram, né, entrar no território turco, e a Turquia fechou esse território. Então isso foi um tema muito, muito sensível. Se criou uma espécie de fetiche em relação às mulheres, porque a resistência curda nesses países como um todo, as mulheres têm um papel muito importante. Eu tento frisar em aulas e em escritos que, de fato, é muito importante esse papel das mulheres, tem uma representatividade, um simbolismo, sobretudo contra o Estado Islâmico, que é absolutamente misógino, né? Mas elas mesmas dizem que a luta delas é tripla. Por um lado, é uma luta por um Estado nacional, digamos assim. Por outro lado, é uma luta contra o Estado Islâmico, e sobretudo o Estado Islâmico que sequestrou e escravizou curdas, as yazidis. Essas curdas não são muçulmanas. A grande maioria dos curdos são muçulmanos, sunitas, mas existem outros grupos, como os yazidis. Então, quer dizer, contra o Estado Islâmico. E a terceira questão dessa resistência das mulheres, elas pegam em armas, é contra o patriarcalismo. Tem números absurdos de violência doméstica, de casamento forçado, enfim, delas se sentirem subjugadas. Eu brinco que a dificuldade de ir para telejornais e explicar a questão curda, que diferente talvez da questão palestina, né? A questão palestina, de certa forma, eles são árabes, como a maior parte do mundo, né, do Oriente Médio de uma maneira geral, e é quase que um preto e branco, né? Fica mais fácil colocar o israelense como o lado oposto. No caso dos curdos, eles são, né, curdos é uma etnia, uma língua própria, isso é muito importante. Eles não são árabes, eles não são persas, eles não são turcos, eles são curdos, né? Mas eles estão divididos em 4 países. Em cada país eles têm uma luta própria, tem uma agenda comum, sim, mas existem muitas lutas internas também.